irmãos, irmãs, graça e paz. Em tempos de grande confusão religiosa, como o tempo que estamos vivendo atualmente no nosso contexto, com tanta polarização ideológica e mistura de politicagem nos espaços sagrados, precisamos de muito discernimento e sabedoria para não sermos enredados em vãs filosofias. Por isso estamos estudando o Evangelho, para aprender de Jesus a viver juntos na prática do amor. Amor que Jesus ensinou e demonstrou aos seus discípulos. Amor que o Senhor quer que todos os seus seguidores pratiquem. Hoje vamos considerar o capítulo 10 do Evangelho de João, onde perceberemos a segurança e o cuidado pastoral que Jesus dispensa aos seus seguidores. A história se passa em Jerusalém, mais especificamente no Templo dos Judeus. É nesse ambiente do pátio do templo, no espaço dedicado ao culto a Deus, que Jesus ensinava diariamente enquanto estava em Jerusalém. Jesus ensinava, dialogava e debatia com os frequentadores do templo. Eventualmente havia controvérsias acaloradas com os líderes religiosos dos judeus. Essas controvérsias se tornaram agudas quando Jesus ilustrou a sua declaração de ser a luz da vida, curando graciosamente um cego de nascença que ficava às portas do templo mendigando, isso num dia de sábado. Os judeus, ao invés de celebrarem a cura, a libertação, a nova vida do ex-cego, a manifestação do poder de Deus, e reconhecerem a presença do Messias prometido pelos profetas desde os tempos do Antigo Testamento, passaram a criticar Jesus por haver feito a cura num sábado e expulsar o cego que fora curado da sinagoga deles. As narrativas de João, capítulo 10, destacam os confrontos entre a perspectiva de Jesus do Evangelho, da graça de Deus, e a visão miúda, minúscula, que os líderes religiosos judeus têm da obra de Deus no mundo. É nesse contexto, nesse ambiente de intolerância religiosa, de fundamentalismo religioso, de legalismo excludente, que Jesus dá 3 avisos para instruir seus discípulos a respeito da conjuntura, da situação espiritual que os envolve. Os alertas que Jesus fez para aqueles dias também nos ajudam a discernir o cenário religioso e espiritual que estamos vivendo hoje. Basta ouvi-los com atenção. O primeiro aviso: previna-se de ladrões da fé. Ladrões são aqueles que pegam, que se apropriam sem autorização do que é alheio. Jesus fez o alerta sobre ladrões espirituais, contando uma ilustração para chamar atenção para a ação destrutiva dos que roubam a fé, tendo como pano de fundo uma cena bem conhecida dos seus ouvintes, que era a criação de ovelhas. Considere a parábola que Jesus conta do bom pastor e suas ovelhas e observe o contraste que ele faz entre a ação dos ladrões e o ministério que ele mesmo desenvolve. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus define a ação de um ladrão do seguinte modo: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Popularmente, esse texto é interpretado como que descrevendo diretamente a ação do diabo. E é verdade que o maligno, Satanás, o inimigo das nossas almas, age desse modo destruidor. Mas considerando o contexto, a situação na qual Jesus está se referindo, diz respeito primeiramente à atuação de líderes religiosos, que agem tão diabolicamente quanto Satanás. Gente que, em nome de Deus e do sagrado, rouba a vida, o tempo, os recursos, as oportunidades dos fiéis. Por se sentirem os donos dos espaços sagrados, por se portarem como maiorais do sistema religioso,
por transformarem lugares de oração para todos os povos em covil de ladrões, por tentarem possuir as almas e os corpos das pessoas que ali entram. Jesus já havia dito, logo num debate anterior, que eles mesmos eram filhos do diabo e, por meio das suas obras, tentavam satisfazer os desejos destrutivos e homicidas do diabo. Jesus alerta para os ladrões de almas, os ladrões de fé, isto é, para qualquer um que queira se apropriar indevidamente do povo e dos espaços sagrados, dos ambientes destinados à nutrição da fé e da espiritualidade. Jesus está alertando para religiosos moralistas, cheios de julgamento e crítica, que não conseguem enxergar a beleza que é a cura de uma pessoa, que são cegos para a graça que é a restauração de alguém, ainda que além dos seus termos, regulamentos e cercas moralistas que levantam. Ladrão da fé é todo aquele que quer sugar a alma das pessoas com as suas regras religiosas, que quer sujeitar, constranger e tolir o testemunho, a experiência, a alegria, a fé dos outros para enquadrá-los no seu modelo religioso. E que, quando não conseguem fazê-lo, desenvolvem discursos de ódio, de violência, propõem a expulsão do que consideram ser o seu território e círculo religioso, e até desejam a morte dos diferentes, assim como fizeram aqueles religiosos que intentaram contra Jesus. Jesus se referiu ao aprisco, que é um curral, uma estrutura construída para proteger e abrigar os rebanhos de ovelhas. Os pastores de ovelhas guardavam seus rebanhos em apriscos e ficavam à porta vigiando, especialmente à noite, para defendê-los de ladrões e de outros pedradores. Naquele contexto, o templo fora estabelecido para funcionar como um tipo de aprisco espiritual, porém, fora assaltado por ladrões que estavam tentando se apropriar da alma, da fé, dos corpos das pessoas, constrangendo-as, enquadrando-as, sujeitando-as às suas perspectivas religiosas míopes, particulares e reducionistas. O mesmo acontece hoje, quando o espaço de edificação da fé, as igrejas, por exemplo, são exploradas e usurpadas para agendas, pautas e temas que não são os do reino de Deus, do amor que Jesus ensina e pratica. Para visualizar com clareza a ação dos ladrões da alma e da fé, devemos observar a ação dos mestres e sacerdotes dos dias de Jesus. Eles agem de modo traiçoeiro, às escondidas, ocultando suas ações nas trevas, na calada da noite, pelas costas, e não entram pela porta, não andam na luz. Jesus detalhou a ação desses ladrões espirituais em Mateus 23. Sua pregação é vazia, sua religião é sem vida, sua existência é sem graça e sem amor. São hipócritas, como Jesus disse, não praticam o que dizem e colocam fardos pesados nos ombros de outras pessoas. Estabelecem obrigações para os outros que nem com um dedo querem mover. E tudo que fazem é para chamar a atenção sobre si. Gostam dos lugares de honra. São, na verdade, como sepulcros caiados, gente podre por dentro. Agentes que fecham o reino de Deus às pessoas e negligenciam os preceitos mais importantes da palavra de Deus, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. É gente que coa mosquitos, pequenezas, minúcias, que engole camelos, que vive de aparência, parecendo justos aos olhos do povo, mas que são dissimulados. Tem aparência de piedade, mas as escondidas, nos bastidores, no coração, são cheios de maldade. Fique alerta, previna-se desse tipo de religioso. Verifique quem são os ladrões da sua vida espiritual. Cuidado com os ladrões religiosos dos nossos dias, que querem privar você da graça que Deus oferece na conjuntura que vivemos. Jesus, entretanto, diz que há alternativas a essa religiosidade tenebrosa. Ele se revela como pastor verdadeiro, o que nos leva ao segundo aviso: siga o bom pastor. Na ilustração que Jesus conta, ele indica, ele faz um contraste entre os ladrões de ovelhas, os salteadores religiosos do seu tempo e o seu próprio ministério, que é um ministério de conceder vida,
vida de verdade, vida de qualidade eterna, vida que possibilita novas realidades infinitamente superiores ao tipo de existência que se experimenta ordinariamente nesse mundo caído e marcado pelo pecado. Em contraste com aqueles líderes religiosos que roubam a vida, que destroem a vida, que matam a existência, Jesus se apresenta como o pastor verdadeiro, o bom pastor que dá vida verdadeira, que se dá e se gasta pelas ovelhas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, vai adiante delas. E Jesus enfatizou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Considere as marcas do pastoreio de Jesus, os indicadores de qualidade do seu ministério, o tratamento que ele dispensa às suas ovelhas. Primeiro, Jesus se aproxima, se apresenta de modo legítimo. Ele entra no aprisco pela porta da frente, é reconhecido e identificado. Nada do seu modo de agir é às escondidas, sorrateiro, traiçoeiro. Ele é leal e tem consciência do seu dever e responsabilidade para com as suas ovelhas. Segundo, Jesus fala, conversa com as ovelhas. Ele dirige a sua palavra às suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Ele as identifica pessoalmente e lhes dá direção. Ele conhece as suas ovelhas, significa que ele sabe o seu nome, ele conhece quem você é, ele sabe a sua história e conhece como está o seu coração hoje, bem nesse momento exato em que essa palavra chega a você. E ele deu vida por você como você é, para que você seja dele, para que você faça parte do povo sob o seu pastoreio. Não pense que a voz de Jesus chega a você apenas no seu interior, na sua subjetividade. Ele fala ao nosso coração, sim, mas fala regularmente pela sua palavra, pela pregação, por meio da vida, da fala, da conversa com irmãos e irmãs. Fala por meio da sua ação na história. Fala pela sua glória manifesta na natureza. Deus fala de muitos modos e maneiras. O tempo não nos permite desenvolver esse tema agora, mas Jesus fala com as suas ovelhas. Terceiro, Jesus cuida das suas ovelhas. Ele as alimenta e as conduz para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Jesus as protege durante toda a jornada, vai adiante delas para guiá-las e protegê-las, mesmo que a travessia seja por lugares inóspitos e desérticos, ou por vales onde a sombra da morte se projeta sobre o caminho do rebanho. Jesus promete guardá-las sempre, em qualquer situação, inclusive na presença de eventuais inimigos. Note que esta é exatamente a situação que estava acontecendo naquele momento da fala de Jesus, quando ele alertava e avisava seus discípulos sobre a atuação de ladrões espirituais com vestes religiosas. Quarto, como pastor verdadeiro, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Veja bem, ele se entrega por você, sabendo quem você é. Não porque você seja justo ou mereça, mas porque ele o ama. Ele dá a sua vida por você, para que você tenha vida em abundância, vida eterna e segurança espiritual total. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Finalmente, considere o terceiro aviso. Avalie o seu segmento, o seu modo de ser discípulo, discípula. Jesus adverte seus seguidores quanto aos falsos líderes espirituais e revela-se como o pastor verdadeiro, o pastor que tem como objetivo salvar e dar a vida em abundância para os que o seguem. Nesse contexto, Jesus oferece alguns critérios para que seus discípulos avaliem a sua postura enquanto seguidores, enquanto aprendizes de Jesus. Ouça agora a voz do bom pastor. Ouça o que Jesus disse acerca dos seus verdadeiros discípulos e avalie-se. As suas ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um estranho.
na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Primeiro, Jesus enfatiza diversas vezes que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Jesus fala por diversos meios e modos, e seus seguidores escutam e identificam a sua fala, a sua palavra. Segundo os seguidores de Jesus, além de ouvir, além de escutar a voz de Jesus, atendem ao seu comando, seguem as suas instruções, submetem-se à sua direção, sujeitam-se ao seu pastoreio, colocam-se sobre a sua guarda, deixam-se pastorear. Se você não se sujeita às direções que Jesus dá aos seus, desconfie da qualidade, da veracidade do seu discipulado. Aqueles que não dão atenção à voz de Jesus ou repelem as suas instruções não são ovelhas de Jesus. Não se trata de ouvir sons, mas de reconhecer a voz e seguir as suas instruções como sendo boas, verdadeiras, agradáveis, que conduzem à vida plena. Terceiro, uma nota importante é que as ovelhas, os discípulos, sabem diferenciar, discernir o ensino, a palavra, a instrução que não procede de Jesus, que não é coerente com a sua pessoa, seu caráter e com seus propósitos, e se afastam dessa voz divergente. É preciso reconhecer que hoje há muitas vozes esquisitas sendo admitidas em ambientes religiosos, vozes que destoam do evangelho, que divergem da pessoa de Jesus. As ovelhas precisam perceber essas distorções, essas diferenças em relação à pessoa, à palavra de Jesus e se afastar dos ladrões e salteadores espirituais. As analogias relativas ao pastoreio de ovelhas, com o cuidado, a condução divina do seu povo, são muitas na Bíblia. Deus pastoreou o seu povo enquanto peregrinava no deserto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, mas o Senhor diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Talvez uma das histórias mais bonitas que cita a relação do pastor e das ovelhas seja a parábola da ovelha perdida. Aquela história quando o pastor deixa as 99 ovelhas agrupadas em segurança e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Da ovelha que por alguma fraqueza se desviou para então reintegrá-la novamente ao seu rebanho. Quando o pastor a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e leva de volta para o aprisco. Assim também Jesus age conosco, com cada um de nós. Quando eventualmente nos perdemos, saímos do caminho, ou quando você se afasta do rebanho, ou quando cai numa ribanceira. O bom pastor vai atrás de você, vai procurá-lo, vai procurá-la. Continua chamando pelo seu nome, seja qual for a sua situação. E você vai ouvi-lo chamar e vai responder e vai atender o seu chamado. Ouça hoje a voz do bom pastor, que dá a vida de verdade aos que o seguem. Atenda ao seu chamado e siga-o para que você experimente vida abundante, vida plena, vida de verdade. O Senhor abençoe a sua vida e os seus queridos. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.